A paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês, são inscritos neste canal. Vamos começar o culto nesta madrugada. Vamos lá. Capítulo 14, a consulta do sacerdote. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderia com dolo e o matariam. Mas ele dizia, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. Estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, ele derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais. Ela fez-me boa obra, porque sempre tende os pobres convosco, que podeis fazer-lhe bem quanto quiserdes, mas a mim nem sempre me tende. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. O preço da traição. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar, e eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. A última Páscoa, a Santa Ceia. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Enviou 2 dos seus discípulos e disse, ide à cidade, um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa, o mestre disse, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E eles vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado, preparai ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estava sentado a comer, disse Jesus, em verdade, de que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, porventura sou eu, Senhor. E o outro, porventura sou eu, Senhor. Mas ele respondendo disse-lhe, é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. E na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas é daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão, abençoando-o, partiu, e deu-lhe, disse, tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, a todos beberam dele. E disse, isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber de novo no reino de Jeová. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado, disse-lhe Jesus, todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Disse-lhe Jesus, em verdade digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas ele disse, com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Jesus veio em Getsêmani, e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhe, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afaste de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não pode vigiar 1 hora, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou
terceira vez e disse-lhe: Dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto que me trai. Jesus é preso. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas, dos anciões, e com ele uma grande multidão, com espada e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhe dado o sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendeu e levai com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus disse: Saíste com espada e varapaus, aprendei-me como a um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendeste. Mas isto é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando, todos fugiram. E um certo mancebo seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes e os anciões e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para matar e não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conforme. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos dizer: Eu derribarei este templo construído por mão de homens, em 3 dias edificarei outro não feito por mão de homem. E nem assim o seu testemunho era conforme. Levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada responde que testificou este contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu Cristo, filho do Jeová bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Jeová e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando os seus vestidos, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia que vos parece, e todos consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhada, e a dizer-lhe: Profetiza, e os seus servidores davam-lhe bofetada. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que diz. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço este homem, de quem falais? E o galo cantou 2ª vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará tu. E retirando-se dali, chorou. Tá vendo, meu irmão? Tem que ser fiel, meu irmão. Jesus Cristo tem que ser fiel. O Messias tem que ser fiel. Aqui está ensinando que você tem que ser fiel. Igual o pastor Simão Santos, você precisa ser fiel. Entendeu? Lutar todos os dias junto. Aí está aprendendo o quê? Em Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14 está ensinando a você ser fiel. Entendeu? Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por esse culto nessa madrugada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está terminado. Até o próximo vídeo.